agora a palavra a doutora Hélida Graziani Pinto, que falará em nome do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Doutora Hélida nos acompanha virtualmente. A palavra é sua, doutora. Pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Agradeço a oportunidade da palavra. Eu enviei uma apresentação e eu solicito o apoio da disponibilização da minha apresentação para a fala. A apresentação já está disponível? Sim. Exatamente a partir da perspectiva de quem estuda financiamento da educação já há alguns anos, e aqui eu falo na condição de pesquisadora do financiamento da educação e procuradora do Ministério Público de Contas, mas não falo em nome do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Atuo na perspectiva do financiamento da educação, e aqui eu falo individualmente. É importante esclarecer de plano essa perspectiva institucional. Quando eu trouxe o debate, peço o próximo slide, por gentileza, do debate da Lei Complementar Paulista 1398 de 2024, o que se tem em mente, o que se aspira nesse caso concreto, é certamente o cômputo dessas despesas com os monitores cívico-militares, como se fosse manutenção e desenvolvimento do ensino. E certamente nessa perspectiva, não é possível que aceitemos que uma lei complementar estadual invada a competência que é privativa da União de fixar o que é ou não despesa elegível em manutenção e desenvolvimento do ensino. É importante nessa seara do que é ou não gasto a ser inserido tanto no Fundeb quanto no piso em educação, que se tenha clareza de que é a União, no artigo 70 da LDB, que dita claramente o que é ou não elegível. Próximo slide, por favor. A lei paulista a respeito do programa de escolas cívico-militares previu claramente no seu artigo 17 que a implantação do programa ocorrerá conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Educação. No próximo slide, por gentileza, eu trago em especial a perspectiva de que, embora a lei estadual reconheça que os monitores militares, profissionais da reserva, jamais poderão ser considerados profissionais da educação para todos os fins da legislação educacional, certamente eles entrarão na parcela do que é computado no gasto mínimo em educação como despesa que, embora não seja de remuneração dos profissionais, ainda assim seria supostamente uma despesa computada como manutenção e desenvolvimento do ensino. Próximo slide, por favor. E é esse o enfrentamento que eu gostaria de provocar ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque o próprio Estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, inclusive, teve uma decisão julgada, teve uma lei sua complementar julgada inconstitucional no âmbito da ADI 5719, em que, da mesma forma como agora, em relação à escola cívico-militar, o Estado de São Paulo invadiu a competência privativa da União e considerou pagamento de nativos como se fosse gasto educacional. O Supremo já tem sólida jurisprudência em torno exatamente dessa impossibilidade de invasão dos recursos vinculados à educação para despesas de outras áreas. Monitor cívico-militar, a pretexto de pacificar a escola, tem todos os questionamentos, inclusive do ponto de vista substantivo da impossibilidade para tanto, mas ainda que se traga a ideia de um gasto para promover segurança pública no espaço da escola, esse gasto não é elegível como educação. Próximo slide, por favor. Inclusive, na divulgação que o Estado de São Paulo fez do Programa Cívico-Militar a partir da aprovação da Lei Complementar 1398, o Estado dá notícia de que teria uma repercussão de implantação inicial desse modelo de 7,2 milhões de reais. Fico bastante confortável de falar depois da colega da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atua conjugadamente com os colegas do Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido de que o Estado de São Paulo não cumpre adequadamente as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. O Estado de São Paulo tem várias deficiências, inclusive em relação à efetiva valorização dos profissionais do magistério, e pretende pagar, a pretexto de gratificação honorário aos monitores militares, um valor superior ao próprio piso do magistério. É um contrassenso alocar recursos escassos, como são os recursos educacionais, com tantos gargalos no atendimento da sociedade, desses jovens que estão nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, para supostamente, trafegando dinheiro da educação, fazer
um gasto em segurança pública. Próximo slide, por favor. Exatamente por isso, o debate que o Parquet de Contas, em especial na nossa análise a respeito da competência privativa da União, artigo 22, inciso 24, essa matéria não está ao alcance do que o Estado de São Paulo pode legislar. Afronta a LDB no artigo 70, repito, a possibilidade de fazer um cômputo invasivo como esse. Digo mais, desconfigura a noção de oferta regular de ensino na forma do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição, a noção de oferta regular de ensino, quando o Estado acaba aportando um valor maior para remunerar, pagar a gratificação dos honorários do monitor militar, do que o próprio piso do magistério. Além disso, essas escolas cívico-militares, na experiência das prefeituras do Estado de São Paulo, em que já tive a oportunidade de me manifestar, a experiência é que essas escolas cívico-militares recebem valores per capita, um volume de recursos proporcionalmente maior do que as demais escolas da rede pública estadual de ensino. Próximo slide, por gentileza. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exatamente naquele debate, quando havia alguns ataques a escolas e havia pressão para contratar, inclusive, segurança privada com os recursos da educação, chegou a publicar um comunicado, que é o método que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica, faz saber a todos os seus jurisdicionados, que gastos realizados com a contratação de empresas de vigilância e segurança não podem ser computados para o referido fim, não são elegíveis em educação. Então, é importante que se diga se a pretensão é pacificação da comunidade escolar, supostamente segurança pública, não é gasto educacional e não faz sentido que se pretenda desviar esses recursos escassos para essa finalidade. Próximo slide. Os próximos slides, na sequência, são um diálogo que tive a honra de promover com um colega professor da Universidade Federal de Goiás e conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, doutor Fabrício Mota, que, exatamente sabendo a premência daquela ocasião de várias prefeituras e estados quererem manejar os recursos escassos da educação para absorver despesas de segurança pública ou segurança privada, sobretudo contratando profissionais de segurança privada, vigilância, para ficar nas escolas, como se fosse gasto educacional. Nós escrevemos esse texto com a pretensão de dizer, com todas as letras, que não é um gasto elegível. A segurança pública tem recursos próprios. Próximo slide, por favor. Inclusive, apontamos a própria existência do Fundo Nacional de Segurança Pública e os seus recursos especificamente destinados a esse tipo de finalidade. Próximo slide. Nós apontamos, quando do decreto federal que previa, no mandato anterior, a figura das escolas cívico-militares, também havia uma vedação expressa para não considerar esses profissionais como profissionais da educação. E digo mais, tampouco é elegível na parcela dos 30% do Fundeb, que não é com remuneração aos profissionais da educação. Nós claramente entendemos que a pretensão de ampliar o escopo do que seja gasto em educação para a estrutura de segurança pública é um desvio de finalidade. É uma afronta ao artigo 212 da Constituição, é uma afronta ao artigo 212-A e, obviamente, a LDB no artigo 70, que prevê o que é ou não despesa elegível. Ainda mais, em relação ao Plano Nacional de Educação, com um estágio tão ampliado de descumprimento de metas, qualquer desvio de recursos que se pretenda para implantar um modelo que é um modelo controverso, se configura ainda mais negativa de tempestivo cumprimento das obrigações de fazer na área da educação. Próximo slide. Esse é o teor do que debatemos, inclusive quando o artigo 71 da LDB claramente veda o cômputo como manutenção e desenvolvimento do ensino de quaisquer gastos que não tenham correlação direta com a política pública educacional. Mesmo os profissionais da educação, quando não estiverem diretamente na comunidade escolar, não são elegíveis, não são computáveis como manutenção e desenvolvimento do ensino. Próximo slide. Então, é preciso, com todas as letras, aplicar os recursos de educação em consonância com o planejamento educacional, sobretudo o artigo 10 do Plano Nacional de Educação, Lei Federal 13.005, de 2014. Próximo slide. O que nós percebemos, inclusive, é uma tendência de, a partir do modelo de escola cívico-militar, onde se faz parceria com a Associação dos Militares Inativos, uma tendência de terceirização da educação básica obrigatória, potencialmente irregular, porque afronta o próprio artigo 203, parágrafo 1º da Constituição e o artigo 208, inciso 5 da Constituição. Próximo slide.
esse debate todo é preciso que ele trafegue, inclusive, em torno da própria estratégia 18.1 do próprio Plano Nacional de Educação, que fala claramente que não é cabível contratação de profissionais a qualquer título, né, que não corresponda ao vínculo direto com o poder público, sobretudo servidores efetivos. Na área docente, em especial, a estratégia 18.1 fala em 90% dos professores com vínculo efetivo. Esse, inclusive, é o alcance do artigo 208, inciso 5 da Constituição. Não é possível permitir terceirização insidiosa, tergiversadora da execução direta da educação básica obrigatória. Doutora, próximo slide. Eu peço que Vossa Excelência se encaminhe à sua conclusão, por favor. Desculpe-me, muito obrigada por me alertar do prazo. Por favor, podem passar os próximos slides para ir só na última notícia, né, que vai mostrar que essa é uma atuação que já fizemos em concreto em relação a prefeituras no interior paulista e que o debate do financiamento constitucionalmente adequado da educação com competência privativa do governo federal, da União, para legislar a respeito dessa matéria, mas, ao mesmo tempo, com aderência ao planejamento educacional, onde há várias metas e estratégias descumpridas pelo Estado de São Paulo, reclama no julgamento da ADI 7662 e também no debate que o Supremo faz a respeito do modelo das escolas cívico-militares, que se respeite a integridade do ordenamento, especialmente da legislação educacional, quanto à adequada aplicação dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Agradeço, me desculpe mais uma vez, me excedi um pouco no tempo, mas era importante falar do orçamento da educação com essa integridade.